Flamengo 6-0 para cima do Juventude, um completo atropelo. Nesse vídeo daqui a gente vai conferir os gols dessa partida. Vamos lá então. Cara, 6-0, que loucura. Aqui já é o primeiro da partida, na base da bola aérea, logo no início, com 12 do primeiro tempo. Assistência do Arrascaeta, que eu já queria destacar para mim nesse início de Brasileirão. O Arrascaeta é o grande destaque. A quantidade de gols, de assistências dele é absurda. E ele é assistência pro gol do Pulgar. Aqui o segundo gol, uma jogada que começa com o Michael. Tem a assistência do Gerson e a cavadinha do Plata. Isso mostra o poder desse elenco do Flamengo, né? No jogo passado o Plata foi reserva, dessa vez titular e fazendo gol. O Pedro voltou de lesão nessa partida e fez 2 gols, daqui a pouco a gente vai conferir. E aqui o terceiro, um gol muito parecido com o primeiro gol, né? E uma margem de tempo de menos de 10 minutos entre o primeiro e o terceiro gol. Um Flamengo avassalador que em 20 minutos acabou o jogo. Mas é um Juventude que não pode tomar 2 gols de bola aérea em 10 minutos. Em 90 não poderia no jogo todo, aliás, né? Tomar 2 gols de bola aérea muito parecidos. Imagine em 10 minutos. E aí aqui, com 10 do segundo tempo, o Arrascaeta faz o quarto. É uma jogada que ele antecipa qualquer tipo de reação do goleiro. O Michael vem cortando pro meio, e a gente vai ver aqui, quando ele recebe, ele não cria aquela preparação para finalização, vamos dizer assim. Ele dá basicamente um passe pro gol, né? O Arrascaeta é muito diferenciado. Aí aqui o quinto gol do Pedro, né? Primeiro gol dele depois dessa volta de lesão, de muito tempo parado. Um baita cruzamento do Wesley também, um cruzamento espetacular. Mostrando por que hoje ele é lateral de seleção brasileira, né? E o Pedro inteiro fisicamente também é um jogador de nível seleção. Com toda certeza. Golaço, tirando muito bem. Caraca. E aqui o pênalti, né? O árbitro foi o Matheus Candanção, por sinal, né? Ele dá meio que um elástico, né? Fingindo que vai dar o passe. Desperdiça aqui o pênalti, ele bateu mal, né? O Gustavo defendeu. Mas no rebote ele apareceu ali pra fechar o placar. Vamos aí pra reta final do vídeo. Tá aí então os gols dessa vitória do Flamengo. Um completo amasso, um completo atropelo. 6-0 com 12 minutos, abre o placar. Flamengo que pelo segundo jogo seguido, né, encaminha a vitória muito cedo. Contra o Grêmio, com coisa de 3 minutos, já tinha aberto o placar justamente com a Arrascaeta, que nem eu falei pra mim, nesse momento é o craque do Brasileirão. Tudo bem, tudo bem. Só se passaram 4 jogos. Mas para mim ele é o grande destaque até o momento. Vale destacar também bastante o Verratti, o Pedro Raul, que são os dois que vêm na minha mente agora pelo Brasileirão que vem fazendo, tanto pelo Vasco, tanto pelo Ceará. Mas não se compare com o que o Arrascaeta tá fazendo em quantidade de gols, de assistências, pelo que ele vem jogando mesmo, é um absurdo, cara. Só aqui a gente viu o gol dele, em que ele antecipa a passada, não dá nem tempo do goleiro esperar a finalização, que nem eu falei, ele dá praticamente um passe pro gol. Um cara muito diferenciado. Fora as duas assistências muito parecidas, e aí é um demérito também do Juventude. Não dá pra você tomar 2 gols assim de bola parada, quase que idênticos. Além desses 2 gols, né, através da bola parada, da bola aérea, o gol do Pedro também na base da bola aérea. Então, de fato, um Juventude que, na minha visão, é até bem treinado pelo Fábio Matias, mas que essa bola aérea não dá pra você tomar assim 3 gols, 2 em menos de 10 minutos. Não dá, né? E eu queria destacar esse Flamengo atual. Vou comparar com o Flamengo de 2019 em alguns aspectos, tá bom? O Flamengo de 2019, que é o melhor Flamengo da história, na minha visão. Talvez aquele do Zico, ganhou o Mundial, beleza, mas eu não assisti, então não posso falar. Dos que eu assisti, o 2019 com certeza. Em alguns pontos, esse atual é melhor. No quesito elenco, esse time do Flamengo é um absurdo. No meio pra frente, você tira praticamente qualquer jogador e você substitui com peças à altura. Eu acho que só o Arrascaeta é o único que não dá pra substituir à altura. E dá pra fazer alguma improvisaçãozinha, tipo puxando um Gerson e um De La Cruz pra jogarem alinhados, pra você tentar substituir a genialidade do Arrascaeta, que é insubstituível, mas que dá pra você tentar fazer algo. Agora, em quesito atacante, do meio pra frente é um absurdo.
Tem jogo que vai o Michael, aí o Cebolinha, o substituto. Aí lá na frente, vai o Bruno Henrique. Não, dessa vez vai o Pedro. Quando vai o Juninho, aí sim, abaixa um pouquinho o nível. Essa polêmica do Bruno Henrique, inclusive, tem que ver qual que vai ser o resultado final, a conclusão dessa polêmica dele em envolvimento com as apostas, né? Pelo lado direito, o Gerson, ainda vem o Plata. Pô, é um absurdo. Em quesito elenco, esse elenco do Flamengo atual é melhor do que o Flamengo de 2019. Em quesito administrar o resultado, controlar mais o jogo, esse daqui também é melhor. Aquele Flamengo de 2019 era um Flamengo muito intenso. Então não parava um único segundo, toda hora pressionando, criando oportunidade. Então era um Flamengo que eu diria que era mais avassalador aquele. Era um Flamengo que era mais difícil de parar. Só que esse Flamengo atual controla muito melhor os jogos. Então, por exemplo, aquele Flamengo de 2019, ao mesmo tempo que goleou um monte de equipe, inclusive esse 6-0 me lembra muito o que foi aquele jogo que o Flamengo meteu 6 no Goiás, em que o Arrascaeta também tinha jogado muito naquele caso. Também teve um no Avaí, né, uma goleada parecida, naquele Brasileirão. Mas é um Flamengo atual que consegue controlar mais o jogo, tem uma posse de bola maior, por exemplo, no jogo passado contra o Grêmio, controlou muito o jogo entre Léo Ortiz, Léo Pereira e Rossi. A grande parte do jogo ali fez com que o Grêmio não criasse praticamente nada. A única e talvez grande chance do Grêmio veio lá para 40 do segundo tempo com o chute do Alisson, que veio muito bem do banco. E que o Rossi fez um milagre. Então, assim, é um Flamengo que consegue controlar melhor o jogo do que, inclusive, o melhor Flamengo da história. Consegue administrar melhor a partida. Tanto é que não foi vazado. Então, assim, logicamente, tem pontos que aquele é melhor. Então, assim, era um time mais avassalador, um time mais difícil de parar do meio para frente. Um time que encantava mais. Desse meio para frente, principalmente aquele, na minha visão, ainda é superior. Até porque esse atual tá em desenvolvimento ainda, né? Esse Flamengo de 2025 ainda não venceu nada, né? Carioca tanto faz. Venceu a Copa do Brasil do ano passado, mas era o início do Felipe Luiz. Agora sim ele tá implantando mais as ideias dele. Então tem que ver como é que vai terminar a temporada. Mas hoje o Flamengo é a melhor equipe do Brasil. Em sequência eu diria que vem o Inter e o Palmeiras. Inclusive ontem o Palmeiras venceu do Inter. Mas é o Flamengo que é a melhor equipe do Brasil hoje. É um Flamengo que é muito bem encorpado, é um elenco muito bom e que consegue administrar muito bem os jogos. Então, de fato, é um Flamengo que é muito difícil de parar e é muito difícil até de criar oportunidades, né? Semana passada perdeu para o Central Córdoba, perdeu, mas toda a equipe oscila. Mas, de fato, é um Flamengo que com o Felipe Luiz se manter o que tá jogando, da forma que o Felipe consegue implementar o trabalho dele, gerir o elenco, porque é um Flamengo que mexe peças e o time cada vez mais melhora, né? Então o Danilo não tinha jogado contra o Grêmio, o Plata tinha sido reserva, o Pedro voltou nesse jogo. Então, o Flamengo disparado hoje é a melhor equipe do Brasil. E o que o Arrascaeta joga é um absurdo. Ele é o único cara que eu olho pro Flamengo e falo, não tem substituto. Em todas as outras posições, pode piorar um pouquinho, você perde um pouquinho de qualidade. Eu acho que o Léo Ortiz, por ser um zagueiro destro, talvez também perca um pouquinho. Tem o Danilo, o Danilo substitui também. Cara, é um elenco absurdo do Flamengo. O único cara que é insubstituível é o Arrascaeta. Tá bom? Mas, de novo, colocando ali o De La Cruz mais avançado, puxando o Gerson pro meio, dá pra talvez substituir. Mas o único que eu falo, não tem o que fazer, um cara que você coloque a genialidade que o Arrascaeta tem, não tem. Então, é o único cara que não dá pra substituir no Flamengo é o Arrascaeta. Todos os outros perde um pouquinho de qualidade, substituindo um ou outro, tipo colocando o Varela no lugar do Wesley, mas é um elenco muito forte. Tá bom? Um Flamengo que se manter o que tá jogando vai brigar por títulos em todas as competições e chega como favorito em todas, inclusive. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!